Obrigada, Jesus. Amém. De máscara não dá. Boa tarde, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade, pelo dom da vida, né? Esse ano em especial, a gente está agradecendo demais o dom da vida. Um ano difícil. Sei que muitas pessoas sofreram, podem ter tido perdas, mas estamos aqui. Então, vamos agradecer a Deus pelo dom da vida. Quero agradecer a pastora Patrícia, ao pastor Rodrigo pelo convite. Eles são ótimos alunos, muito dedicados, viu? O pastor Rodrigo, de vez em quando, faz um pouco de bagunça, mas está tudo certo. A mãe dele está por aí, né? Já disse que ele já fazia bagunça desde pequeno, né? Mas uma bênção ter eles lá no curso de aconselhamento cristão. E, como a pastora disse, eu sigo os caminhos de Jesus já há quase 30 anos, 29 anos e meio, mais ou menos. Sou da Igreja Jesus Cristo é o Caminho, lá de Vinhedo. E tive a oportunidade, né, mesmo antes da minha conversão, me formei em psicologia. E depois, alguns anos atrás, eu me formei em pedagogia. Tive a oportunidade de estudar bastante. E sei que o chamado que Deus tem na minha vida é de trazer conhecimentos da psicologia ligados à palavra de Deus. Isso é algo que no começo eu falava, o que uma coisa tem que ver com a outra, né? Que a psicologia tem que ver com os princípios de Deus. E tem tudo. A Bíblia a psicologia que depois descobre e fala de coisas que a Bíblia já fala. Então, sempre eu trago esse lado muito do comportamento humano, da psicologia. Gosto muito de falar sobre isso. E é o foco principal lá no nosso curso de aconselhamento cristão, que os pastores são meus alunos. Bom, e acima de tudo, eu acho que da minha formação, o mais importante de tudo é que eu sou apaixonada por Jesus. Vocês também são? Amém? Eu acho que não importa quanto você tem de formação, não importa quanto estudou, o que importa realmente é o nosso amor por Jesus. Se Deus nos dá a oportunidade de estudar, vamos estudar, né? Vamos ser mulheres inteligentes. Mas o mais importante é a nossa caminhada com Jesus. Ainda tenho muito para aprender. 30 anos é muito pouco ainda, né? A gente tem sempre muito a aprender. Queridas, eu quero conhecer... Bom, para mim, eu não conheço ninguém, né? Conheço a pastora, eu acho que só. Não sei se mais alguém aí eu conheço lá do IFC, mas acredito que não, né, pastora? Só você. Eu queria saber, fazer umas perguntas para você, só para levantar a mão. Quem de vocês é membro dessa igreja aqui, dessa unidade? Levanta a mão. Ah, tem bastante gente daqui. Tá bom. Eu quero saber quem é visitante de uma outra igreja aqui da cidade que está vindo visitar a gente aqui hoje. Quem é de outra igreja que está vindo nos visitar hoje aqui? Então, tá bom. Então, tá certo. E sejam todas bem-vindas, né? É um prazer realmente a gente estar aqui. E hoje... já fazem alguns meses, né, que a pastora me convidou para nós estarmos aqui juntas. E quando eu comecei a orar para o Senhor me trouxe um versículo. Vamos ver se isso daqui funciona, minhas queridas. Funciona? A mulher sábia, Provérbios 14:1. Essa versão é que está na revista e corrigida. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derriba com as suas mãos. Quando Deus me deu esse versículo, eu falei, Deus, o que eu vou falar? Todo mundo já sabe esse versículo. As mulheres já devem ter lido 1000 vezes esse versículo. E o Senhor tem algo novo em cima desse versículo? E Deus diz que sim, para começar, para mim. Porque toda vez que nós preparamos uma palavra, minhas queridas, Deus puxa a nossa orelha primeiro. Viu? Então, se a orelha de vocês doer, a minha já doeu, tá? Podem ficar tranquilas, que a minha já doeu bastante. E Deus falou, sim, é nessa palavra mesmo que você vai falar.
Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derriba ou derruba com suas próprias mãos. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Se quiser levantar a mão, pode levantar. Se não quiser, não precisa, tá? Quem aqui é uma mulher sábia? Quer levantar a mão? Então vamos, gente. Quem aqui é mulher sábia? Amém? Amém? Ótimo. Agora eu não sei se vocês vão querer levantar a mão na segunda. Quem aqui é a mulher tola? Desculpa. Mas eu acho que aqui todas, tá? Somos mulheres sábias, mas existe a mulher tola que mora dentro de nós. E é isso que Deus quer falar conosco nessa tarde. Então, essa carinha de interrogação é para todas nós, né? Existe uma batalha, minhas queridas, uma batalha dentro de nós, que é a batalha da mulher sábia e da mulher tola. Olha aí as duas lutando. E é isso mesmo que acontece dentro de cada uma de nós. Uma eterna batalha da mulher sábia versus a mulher tola. Então, nós vamos falar um pouco das características de cada uma. E eu acredito que se alguma de vocês ainda estiver pensando, não, eu não sou tola, não. Pode ser que no final dessas características mude de opinião. Quero começar com Gênesis, né? Vou falar de um assunto chamado autorresponsabilidade. Gênesis 3, eu vou ler de 11 a 13. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então, disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Queridos, o que acontece aqui? Olha lá, eu gosto dessa imagem aí, né? Eu acho que só falta Adão falar para Deus assim, ó, a culpa é tua. Ó a mulher que o Senhor me deu. A culpa é sua, Deus. Por que me deu essa mulher? E a Eva, óbvio, culpou a serpente. Queridos, isso é uma coisa muito grave. Sabe o que acontece? É uma maldição que nós temos e que nós temos que quebrar, porque vem lá desde Adão e Eva. É a maldição de nós não assumirmos a nossa responsabilidade. É uma maldição que nós temos. Gente, olhem as crianças. Eu trabalho muito com crianças, sou diretora de escola. Você pergunta para os pequenininhos, vocês que têm filhos, quem tem filho em casa pequeno, ou quem já teve pequeno, qualquer coisa que acontece. Quem quebrou o copo? Foi ele. Quem começou a briga? Foi ela. Sempre a culpa é do outro. As crianças já começam assim. Lá na escola eles já aprenderam, né? Os que estão há mais tempo assim, não adianta. Chegou aqui falar de você. Do outro eu não quero saber. Do outro eu vou tratar depois. Depois, quem sabe, a gente põe os dois juntos. Então, queridas, eu quero dizer para vocês que a mulher sábia, ela assume a sua autorresponsabilidade. E aí você pode estar falando, já pensando no seu marido, já pensando no seu filho, já pensando na sua sogra, e fala assim, irmã Silvana, doutora, é porque você não conhece meu marido. Não conheço mesmo. Só que a pastora me convidou para vir pregar para vocês, mulheres. Ela disse que vai um dia me convidar para pregar para os homens. Aí eu vou falar para os homens. Mas hoje quem está aqui são vocês, mulheres. Então vocês podem, como a pastora disse, vocês podem aproveitar a palavra que Deus trouxe, está trazendo para vocês. Aproveitar o que serve para vocês. E depois, um outro dia, quem sabe, sejam os maridos que levem o puxão de orelha. Então, minhas irmãs, nós temos que ter autorresponsabilidade. Eu gosto muito, eu fiz um curso, tive a oportunidade também de fazer um curso de coaching
com Paulo Vieira, a Febraci, são pessoas de Deus muito abençoadas, né? Eu não trabalho com isso, mas é uma ferramenta importante na minha vida. E ele fala muito sobre autorresponsabilidade. Ele fala assim, né, que quando culpamos os outros pelas nossas dificuldades, é muito mais difícil reconhecer o nosso poder, a nossa capacidade para lutar pela felicidade. Então é isso, se seus problemas todos dependem do seu marido, a culpa é do seu marido, a culpa é do seu filho, então você não pode fazer nada, você não tem poder para nada. Porque a culpa é toda do outro, o outro, o que ele vai fazer? Não está aqui? Paulo Vieira também fala que temos de escolher se queremos ser parte da solução ou parte do problema. Quem aqui quer ser parte da solução, minhas irmãs? Amém? Eu creio que todo mundo aqui tem problema, né? Ou sou só eu? Não, né? Então tá bom. Vamos saber que eu não estou sozinha. Assumir a nossa própria responsabilidade implica aceitar que aquilo que fazemos hoje é semente para a mudança ou para a estagnação de amanhã. Então, queridas, tenham isso em primeiro lugar. E olha, muitas vezes nós cristãs, a gente também coloca a culpa demais em Satanás, né? Tudo é culpa do diabo. O negócio deu errado, porque a luta, porque o inimigo. Queridas, claro que nós temos consciência disso. Claro que nós sabemos que o inimigo está por aí, né? Mas, muitas vezes, somos nós que damos abertura para ele agir na nossa vida. Então, precisamos parar com isso. Precisamos assumir nossa responsabilidade. A mulher sábia assume sua responsabilidade. Não fica jogando tudo na culpa, né, do inimigo. Porque o inimigo. Tem gente que dá um super valor ao inimigo, né? E muitas vezes nós estamos culpando a Deus também, né? Como Adão aqui praticamente estava culpando a Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Será que tem alguma mulher aqui que está dizendo, Deus, olha o marido que o Senhor me deu. Olha o filho que o Senhor me deu. Olha esse adolescente que o Senhor me deu. Então, minhas queridas, nós temos que assumir nossa responsabilidade. Claro, né? Vamos falar muito aqui de ter intimidade com Deus e que Deus nos ajude a resolvermos os nossos problemas. Quando eu falo de autorresponsabilidade, não é que Deus... Claro que Deus tem que estar no centro da nossa vida. Deus é responsável. Nós somos responsáveis por deixarmos Deus agir nas nossas vidas. Quantas vezes nós fechamos a porta e falamos, Deus, não, deixa que eu faço, né? Então, a mulher sábia é autorresponsável. A mulher tola joga a culpa nos outros. Será que aqui alguém joga a culpa nos outros de vez em quando? Quem aqui não jogou toda a culpa na pandemia, no vírus, nos chineses, no governo, no prefeito? Eles têm participação? Claro que têm. E eu gosto muito de dizer uma coisa, sabe, minhas irmãs? Eu dizia muito para... Eu trabalhei muito tempo no consultório como psicóloga clínica. Não atuo mais, mas já atuei bastante tempo. E, às vezes, as mulheres chegavam realmente com casamentos muito difíceis. E, depois de um mês, eu falava assim, minha querida paciente, acho que eu conheço mais seu marido do que você. Porque chegava lá no consultório, só falava do marido, né? A culpa toda é dele, ou a culpa toda de um filho rebelde. E eu falava assim para ela, olha, agora vamos começar a falar de você. Se você puder mudar 1% da sua vida, do seu comportamento, tudo bem, pode ser que o seu marido tenha que mudar 99%, pode ser que o seu filho tenha que mudar, que seu chefe tenha que mudar, mas se você mudar 1%, isso já vai fazer diferença. A sua mudança vai fazer diferença na sua casa. Entenderam, minhas irmãs? Então, assumam isso, procurem aqui ver o que vocês podem mudar. Vamos fazer uma autoavaliação. Como nós podemos fazer com que a mulher sábia seja mais forte do que a mulher tola que vive dentro de nós? Amém? Algo muito importante também é a palavra, a nossa língua. Oh, Jesus, mulherada fala, né, gente? Eu nem trouxe aqui os dados, porque são tantos, né? Mas que a mulherada fala muito mais que os homens. E nós, por falarmos muito mais do que os homens, corremos o risco
de falarmos aquilo que não devemos. Corremos mais o risco. Provérbios 16, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Queridas, a mulher tola, ela usa as palavras para a morte. E a mulher sábia usa as palavras para a vida. Aí você vai me dizer, eu uso palavra para a morte, eu não desejo a morte de ninguém. Vamos entender esse versículo. Vamos dar um exemplo. Acho que nunca aconteceu na vida de ninguém. Mas lá numa mulher tola que eu conheço, lá uma vizinha, sabe? Aquela mulher tola que já lá, eu acho que é minha vizinha. Aí chega um dia de manhã, acorda atrasada. Puxa vida, esqueci que acabou a bateria do celular, não acordou. Aí a hora que ela olha no despertador, está atrasado. Aí começa assim, né? Está todo mundo atrasado nessa casa. Por que não me avisaram? Por que não, quem que nunca carregou o celular? Acorda logo, marido, sai dessa cama, você vai perder o emprego, você vai chegar atrasado de novo, você vai perder o emprego. Corre que você vai perder o emprego. Aí chega lá para a filha adolescente que está dormindo, né? A adolescente gosta de dormir, né? Filha, levanta. Mãe, não acredito que eu estou atrasada para ir para a escola. Mãe, eu não vou chegar atrasada na escola. Filha, levanta, você vai chegar atrasada, mas você vai. Mãe, eu tenho que pentear meu cabelo. Não adianta, seu cabelo feio, não adianta. Prende logo esse cabelo aí, que não tem jeito, minha filha. Você vai perder a prova de novo. Eu acho que você vai repetir de ano esse ano. Se você continuar com esse jeito, você vai repetir de ano esse ano. Corre, gente, corre, que vocês vão chegar atrasados no trabalho, vai chegar atrasado na escola. De novo, a diretora vai me chamar lá, que você chegou atrasada, eu não aguento isso. Será que ninguém nunca aí, num dia de nervoso, falou alguma coisa parecida com isso? É palavra de morte? É. Não que nós estamos desejando a morte daquela pessoa, não é isso. Mas nós estamos profetizando coisas ruins. E nós sabemos como a palavra tem poder. O livro de Tiago inteirinho fala sobre isso. E hoje, a neurociência, já não é de hoje, já é de tempo, né? A psicologia fala muito o poder que existe na palavra também. Então, minhas queridas, quantas vezes nessa pandemia nós não acabamos falando coisas que não deveríamos ter falado? Aí você vai falar, a mulher sábia vai fingir que nada aconteceu? Não, pelo amor de Deus. Mulher sábia, o que ela deve fazer numa situação como essa, né? Aí a minha outra vizinha, tá bom? A mulher sábia, gente, pelo amor de Deus, estamos atrasados. Em nome de Jesus vai dar tempo. Deus coloca teus anjos aqui para ajudar a remir meu tempo. Bem, amorzinho, olha, eu chamo meu marido de Love. Ah, que chique, né? Meu marido é britânico, um homenzão assim. Ele é da Inglaterra. E eu chamo ele de Lovezinho. Ó, que chique, hein? Vamos lá, corre, deixa eu te ajudar. Põe essa blusa aqui que está boa. Não, você vai chegar, vai dar tempo. Deus vai ajudar. Vai chegar a tempo. Filha, daqui que eu te ajudo a prender esse cabelo. Rápido, rápido. Hoje você não vai fazer chapinha. Pode deixar que está lindo o seu cabelo. Daqui que eu te ajudo. Vamos. Vai dar tempo em nome de Jesus. Não é isso que a mulher sábia precisa fazer? Lógico que a mulher sábia não vai olhar no relógio e assim, está tudo bem, não aconteceu nada. Né? Não vai ficar ansiosa, aquele frio na barriga. Ai, meu Deus, precisa dar certo. Então, em tudo que nós fazemos, quantas vezes nós profetizamos palavras? Ih, meu dia hoje tá que tá, né? Ih, o negócio está ruim hoje. Nada está dando certo. Palavras de morte. Então, vamos, mulheres sábias. Vamos alimentar nossa mulher sábia. Vamos vigiar com as nossas palavras. Vamos vigiar. Porque a tola tem uma língua desse tamanho. A língua da tola é maior do que a língua da sábia. Então, tome cuidado, porque se a gente não vigiar, quem fala é a tola. Ser submissa. Minhas queridas, Efésios 5:22 diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Eu confesso para vocês que há 30 anos atrás, quase 30, quando eu me converti, esse era um dos versículos que eu falava, acho que eu não vou entender isso aqui não.
Sempre fui uma mulher muito independente, uma adolescente já muito independente, ativa. Tive a oportunidade de estudar, de morar fora. Morei no México, morei na Inglaterra. Corri de rally. Parecia uma doida, gente. Fazia rally de carro. Sempre fui muito independente. E quando eu li isso aqui, eu falei, não vai dar certo. Eu acho que eu não vou conseguir obedecer, não. Mas, com a maturidade, o entendimento no Senhor, a gente começa a entender o que significa ser uma mulher submissa ao marido. Deus, gente, tudo que Ele escreve, mas Deus é sábio, né? Quando Ele escreve as coisas, Ele já sabe como é que nós íamos ser, quando Ele escreveu a palavra. Como dá dentro de uma casa 2 pessoas mandando? Em lugar nenhum. Nem num time de futebol feminino, pode ser feminino. Elas brigam mais que os homens, né? Mas tem que ter uma capitã, tem que ter alguém que dirige, tem que ter um treinador, tem que ter alguém que esteja direcionando, porque senão vira uma bagunça. Apesar de ser um time, de trabalhar junto, de todos serem importantes. E, queridas, os homens, nossos maridos, quem aqui é casada? Levanta a mão. Nossos maridos, eu gosto de pregar para homens, sempre falar para eles assim, eles têm um desafio muito maior do que o nosso. Porque logo em seguida aqui diz que o homem, ele tem que amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. E qual foi a maior obra de Jesus pela igreja? O que Jesus fez? Morreu na cruz pela igreja, por mim e por você. Aí você vai perguntar, marido, você vai morrer por mim? Pode ser que no amor ele fale, né? Não, se chegar um ladrão, eu vou me pôr na frente. Uma tendência do homem geralmente é essa, né? Mas aí eu pergunto para eles, e morrer todo dia? Morrer um pouquinho por dia, amarrar um pouquinho a sua carne, abrir mão de algumas coisas, né? Então, queridas, o desafio dos homens, ele é muito mais complicado, muito mais difícil do que o das mulheres. E ser submissa, com o tempo, eu vim entendendo que é ser uma ajudadora, que é estar junto, que é ajudar nas decisões, mas não estar à frente, não querer. E, queridas, as mulheres de hoje em dia, as jovens, elas estão muito equivocadas em relação a isso. Quantos casamentos estão acabando? Porque os dois querem ter o mesmo nível de autoridade, bate de frente, não consegue. E, olha, o que eu digo, a mulher sábia, era interessante, né? Minha mãe já é falecida, e ela, originalmente nós éramos, né, de uma família católica, e depois fomos nos convertendo, né? Mas quando eu era adolescente, minha mãe não frequentava a igreja, era católica. E eu achava minha mãe, posso falar a verdade, uma tonta. Eu era adolescente e falava, não acredito, mãe, do jeito que ela lidava com o pai. Tinha dia que eu chegava em casa, eu queria alguma coisa, eu falava assim, hoje não. Não vai pedir isso para o seu pai hoje, que não vai dar certo. Aí, né, tinha dia que eu obedecia, mas a maior parte das vezes, batia o pé. Não sei quem já estudou temperamento aqui, eu sou colérica, né? Batia o pé e ia lá falar com o pai. Pai, eu quero viajar esse fim de semana. Não. Ué, como é que minha mãe sabe que ele ia falar não? Aí passava um mês, eu perguntava de novo, mãe, eu quero viajar de novo com as amigas, pode? Hoje o pai está bem, vai lá conversar com o pai hoje. Pai, posso viajar? Pode, filha, toma cuidado com quem você vai. E com o tempo eu comecei a perceber como minha mãe conhecia o meu pai, como ela era sábia, mas isso, eu precisei crescer, virar uma mulher, para entender isso. E que isso não era, e no final, eu digo que a mãe enrolava o pai e conseguia tudo que ela queria, mas com um jeitinho muito especial, com um jeitinho de mulher submissa. Então, mulheres, esposas, nós precisamos conhecer nossos maridos, nós precisamos conhecer o temperamento deles, para nós sabermos como lidar com eles. Meu marido é um homem que gosta de programação, não gosta muito de surpresa, eu já aprendi isso. Então, eu já começo a falar desde antes o que eu preciso, o que eu gostaria de fazer. Não adianta eu chegar de surpresa e falar agora, vamos sair, vamos fazer não sei o que lá.
Então, minhas queridas, tomar as decisões em relação às crianças, né? A educação de filhos. Estejam, sim, conversando com o seu marido, conversem, mas separado, não fiquem na frente das crianças. Gente, as crianças percebem de longe. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Por isso que eles já vão desde pequeno, né? Vou pedir para o pai, eu vou pedir para a mãe, né? Eles já sabem o que eles têm que pedir para um, o que eles têm que pedir para outro. Então, queridas, vamos tomar cuidado. A mulher sábia, ela é submissa ao marido nesse sentido, de ser ajudadora, de estar junto, né? E a mulher tola, ela quer ser a cabeça do lar. E eu digo que hoje em dia nós temos tantas mulheres, né? Eu brinco que elas são casadas solteiras. Como existe isso, né? Elas estão casadas, mas elas vivem a vida delas completamente independente, educam os filhos delas, não deixam a participação dos maridos. Isso está tão errado. Então, o que a gente quer é ter um marido junto, né? E quando eu falo para os homens também, eu puxo a orelha deles e falo, você, para ser o cabeça do lar, você tem que conhecer muito bem, é como uma cabeça. A cabeça, para eu dar ordem para minha mão, olha lá, pega o copo, vamos tomar água. Deixa eu tomar um gole de água. A minha cabeça tem que estar completamente conectada com a minha mão. Meus nervos, todo o meu cérebro tem que estar funcionando e eu tenho que saber, a minha cabeça, o meu cérebro tem que saber o quanto a minha mão é capaz de pegar e levantar. Agora, não adianta, né? Se meu cérebro falar para a minha mão, levanta essa mesa, pode falar quando quiser, que minha mão não vai levantar essa mesa. E eu falo isso para os homens. Vocês têm que conhecer sua família muito bem para ser o cabeça. Porque não adianta passar o tempo fora de casa, trabalhar, que bênção, trabalha, sustenta a casa, mas tem que estar conectado com a sua família. Porque também não adianta chegar em casa, dar a ordem e não sabe nem o que está acontecendo, né? Mas vamos continuar que nós estamos com as mulheres hoje, né? Não com os homens. Então é isso, a mulher toda ela quer ser a cabeça do lar, a sábia ela é submissa. Conselhos. Queridas, Salmos 1:1. Já lá, primeiro salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridas, isso daqui não é só para homem, né? Está falando de varão, mas é para todas nós. A mulher tola, o que ela faz? Ela está com um problema. Primeiro lugar que ela vai se abrir com o problema dela e pedir conselho, onde é? Na manicure, não é? Então, tudo bem, nada contra as manicures, né? Um dia desse essa semana mesmo, uma manicure nova, uma mulher de Deus. Falei para ela, acho que eu vou ter que trocar o meu exemplo, porque você é uma mulher de Deus. A conheci essa semana. Mas quantas vezes nós vamos num cabeleireiro, num salão de cabeleireiro ali, e todo mundo falando, se aconselhando? Que conselhos são esses? Ou então vai se aconselhar no Facebook. Vai se aconselhar com a... Um dia desse, não sei quem estava comentando, acho que foi até essa moça mesmo, que uma famosa aí, uma mulher perguntou, meu marido me traiu, o que eu faço? Faça a mesma coisa. Responda do mesmo jeito. Uma mulher famosíssima. Então, minhas queridas, aonde é que a mulher sábia vai buscar seus conselhos? Não é na manicure, não é na internet. Em primeiro lugar, é na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Vamos lá, busque, leia. Também podemos buscar ajuda com outras pessoas, claro. Com quem? Com os nossos líderes, com pessoas maduras na fé, com pessoas que compartilham os nossos princípios. Claro, no caso de uma coisa muito específica, você vai precisar de um conselho de um especialista no assunto, mas aí é diferente. E mesmo assim tem que tomar cuidado. Mesmo assim tem que tomar cuidado. Então, meus queridos, por exemplo, psicólogo, né? É uma luta, porque quantas pessoas vão buscar psicólogos que... se o psicólogo ou a psicóloga
mantiver apenas na parte da ciência, ainda que está tudo bem, mas a grande maioria sempre vai dar a sua opinião, o seu conselho. E aí, depende de como vai ser o conselho. Por isso é algo que a gente tem que tomar tanto cuidado. Então, cuidado, vocês têm uma pastora abençoada aqui, fazendo o curso de aconselhamento cristão, investindo para crescer. Para quê? Para poder ajudar a vocês, minhas irmãs. Procurem pessoas sábias na hora do aconselhamento. A tola só fica escutando notícia no Facebook, no Instagram, em outros lugares, tá bom? E que vocês sejam mulheres abençoadas também para aconselhar a outras mulheres. Porque, além da nossa luta interior, a gente tem tantas pessoas perto de nós, tantas mulheres, que você está vendo a luta dela ali, da sábia contra a tola. Então, que vocês saiam daqui hoje, não apenas recebendo para podermos fortalecer a nossa mulher sábia, mas que nós também possamos ajudar a outras mulheres a tomarem muito cuidado com essa luta que existe aí, da sábia contra a tola. E uma luta de cá e a outra da outra, né, outro murro de lá, mas em nome de Jesus, vamos fortalecer essa mulher sábia. Gratidão, minhas queridas. 1 Tessalonicenses 5,18. Bom, se fosse falar de gratidão, tem tantos versículos, né? Eu escolhi um só. Essa semana é tão especial. Na quinta-feira nós celebramos o Dia de Ação de Graças, né? O Thanksgiving Day. É uma celebração tão importante nos Estados Unidos, na Europa. E o Brasil aqui, se Deus quiser, devagarzinho, a gente está caminhando, né? Para celebrar esse dia, um dia tão lindo. Mas gratidão é algo que nós temos que ter constantemente na nossa vida. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridas, a tola, a vizinha, né? A tola é aquela vizinha lá que a gente não conhece, né? A tola, ela reclama, ela murmura, em vez de agradecer. E eu tenho uma sugestão para a mulher tola. Troque a sua reclamação por pedidos. Escuta isso. Nós estamos de máscara, não dá muito certo para falar, né? Mas isso é importante. Troque a sua reclamação por um pedido. Vou explicar como é isso. Eu aprendi, demorei. De vez em quando eu esqueço da lição, daqui a pouco, volta na lição. A lição é assim. Por exemplo, vou dar um exemplo de hoje. Aquela correria, ontem à noite teve uma formatura lá da escola, aquela correria toda em casa, e eu cheguei para o meu marido hoje logo cedo, falei assim, bem, o negócio está corrido hoje para o meu lado aqui, tenho que terminar, achar umas figuras que faltavam, você pode me fazer um favor? Ele, sim. Você pode fazer almoço? Um omelete, uma salada, está tudo bem, não precisa ser nada, não, que eu quero comer pouco mesmo, que eu vou ministrar, eu não gosto de comer muito, mas você, por favor, você faz isso para mim? Ele falou, faço. Ele sabe, graças a Deus, um homem que cozinha bem. Ele falou, tá bom, faço. Né? Eu falei, depois, quando chegar à noite, a gente se vira aí, a janta eu cuido eu. Então, é algo que eu aprendi. Só que a mulher tola, o que ela faz? Ela não pede. Ela acha que o marido tem que adivinhar o que você quer que ele faça. A mulher tola acha que o filho tem que adivinhar. Então, a mulher tola, que eu já fui, nesse sentido, graças a Deus, eu já aprendi minha lição. Eu ia ficar no quarto, correndo, fazendo minhas coisas, preparando minhas coisas, ao mesmo tempo tentando pôr alguma coisa para cozinhar, e o marido sentado assistindo o jogo de futebol. Hoje teve um monte de jogo de futebol lá da Inglaterra. E aí a mulher tola, você está vendo? Ele não me ajuda, só assiste futebol. Porque esse meu marido, olha lá, só assiste futebol, nem está prestando atenção que eu estou precisando de ajuda. Ele não está mesmo. Se você for esperar o homem prestar atenção que você está precisando de ajuda, espera sentada. Porque isso não é a característica masculina. Então, minhas irmãs, em vez de você ficar esperando e reclamando e murmurando e desesperada, peça ajuda. Peça ajuda para os seus filhos. Filho, por favor, olha, aqui está o cesto de roupa suja no seu quarto. Vai deixar lá na varanda, lavanderia, lá não sei onde, que o adolescente não vai achar, tá? A cesta de roupa suja está aqui. A hora que você tirar seu uniforme sujo, você coloca dentro dessa cesta, tá bom, meu filho?
Mas fica feio o quarto, irmã. Ah, gente, deixa a cesta lá para o filho colocar e fala para o filho que tem que colocar roupa suja lá. Não fala nunca, não põe a cesta e depois murmura. Esse menino larga tudo no chão. Esse menino não faz nada. Então, queridas, entenderam a lição? Troque a reclamação por pedidos. Isso é uma chave tremenda na nossa vida. Peça com amor, com carinho, por favor, negocie. Não, hoje eu não posso, hoje eu não consigo. Aí nós vamos arrumar uma outra solução. E pedir não é mandar. É outra coisa, né? Pedir é pedir. É diferente de mandar. Combinado? Então, minhas queridas, a mulher tola, ela reclama, murmura. A sábia tem um coração de gratidão. Claro que eu agradeci demais o maridão. Obrigada pelo... Era um omelete, mas tá bom, tá ótimo. Muito obrigada, benzão, obrigada, Lovezinho, obrigada por ter me ajudado, né? Tem outras que falam, não, nada mais que obrigação, né? Eu tenho que cozinhar para ele, ele não fala obrigado, agora eu tenho que falar obrigada para ele? Irmãs, vamos ser sábias, né? Então, vamos agradecer a Deus. E gratidão não é só palavras, gratidão é uma atitude. Vocês conhecem o livro de Poliana? Não dá tempo de eu contar, né? Mas a história da Poliana, uma menina que foi sofrida, que tudo ela viu o lado bom. A gratidão é isso. Nós podemos ver gratidão, nós podemos ver o lado bom, mesmo numa pandemia? É possível? Sim, é possível. Primeiro, estamos aqui com vida, graças a Deus. Quantos aprenderam tantas coisas? Eu vi lá na escola, as famílias que não sabiam nem sonhavam com que os seus filhos estudavam, não tinham contato com as crianças. As crianças tem criança que está amando, porque nunca ficou tão perto da mãe, do pai, né? Comendo a comidinha da mãe, enfim. Tantas coisas. Então, um coração de gratidão não é só agradecer no final do dia ou no Thanksgiving Day, né? Ou no domingo de ceia. Não. Gratidão é todo dia. É ver aquilo que Deus tem feito de bom nas nossas vidas, mesmo no meio de circunstâncias tão difíceis. Tão difíceis. É ter um coração de gratidão. Educação de filhos, Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. A tola entrega, não, meu filho vem na igreja todo domingo. Eu estou educando meu filho nos caminhos do Senhor. Vocês acham que trazer na igreja todo domingo basta? Não, mas eu trago também no curso, no encontro das crianças, dos adolescentes. Gente, é todo dia. E é ser exemplo. Ser exemplo para o seu filho. Se você está murmurando, ele vai murmurar. Se você está reclamando, ele vai reclamar. Se você está gritando, ele vai gritar. E não adianta vir, eu sou mãe, eu posso. Não, a criança aprende pelo exemplo. Então, falar da palavra do Senhor como é importante, mas é muito mais importante dar o exemplo de vida. Não adianta na hora que a criança, que o adolescente apronta, dar sermão em cima da palavra. Não é. Infelizmente, eu pego muitas famílias cristãs que, na hora que acontece a coisa errada, sabe como corrige? Só com a palavra de Deus. Eu sei que a palavra serve para corrigir, mas tem que ter sabedoria. Porque se não sabe o que vai acontecer com os adolescentes, não quero saber da palavra. Eu só escuto a palavra quando eu levo bronca. Quando alguma coisa está errada, que minha mãe vem com a palavra, só falta tacar a Bíblia na cabeça, certo? Então, queridas, tenham sabedoria ao educar seus filhos. Eduque seus filhos todos os dias com base nos princípios cristãos, sendo exemplo. Já estamos terminando. Queridas, alguma dúvida? Eu poderia falar de muitas e muitas outras características da mulher tola e da mulher sábia. Eu quero saber aqui, depois de tudo isso, alguma dúvida que dentro de cada uma de nós existe uma mulher sábia, mas também existe uma mulher tola? Vocês identificaram a mulher tola aí, hein? Sim ou não? Sim? Então tá bom. Mas como nós vamos fazer para que a mulher sábia seja mais forte do que a mulher tola? Para que a mulher sábia vença as batalhas diárias.
pelo menos a maioria, né? Uma ou outra a tola vai ganhar, né, gente? Mas que sejam cada vez menos. E quando a gente descobrir que a gente deixou a mulher tola vencer a batalha, não adianta ficar se culpando demais. É pedir perdão para Deus, pedir perdão para quem tem que pedir perdão, se é para o marido, se é para os filhos. A mulher sabe, ela sabe pedir perdão. Lá do começo, ela sabe reconhecer que ela errou. E ela sabe de pedir perdão até para os filhos, viu? Não tem nada de errado pedir perdão para os filhos. Não é perder a autoridade, não. Então, minhas queridas, como fazer para que a mulher sábia esteja sempre vencendo a mulher tola? Em primeiro lugar, a ter a Jesus como Senhor e Salvador. Gente, se nós formos fazer isso sozinha, nós não vamos conseguir. Nós precisamos ter Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Isso é que nos faz uma nova mulher. Todas aqui têm a convicção disso? Sim? Amém. Se alguma de vocês aqui não tiver a convicção de que vocês têm Jesus como Senhor e Salvador, vem conversar comigo e com a pastora no final dessa reunião, tá bom? Porque a gente aprende que na palavra de Deus nós precisamos confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador e crer nele de todo o coração. Eu me converti com quase 30 anos de idade, né? Já contei minha idade para vocês. Um pouquinho menos. Logo, logo eu estou parando o carro na fila do especial. Vou aproveitar quando eu fizer, hein? Falta pouco. Então, minhas queridas, foi tão difícil para mim, porque eu sempre acreditei muito em Jesus. Eu sempre tive Deus muito próximo de mim, do meu entendimento. Mas, do jeito que eu aprendi, era algo assim que eu não conseguia encontrar, eu não conseguia caminhar, eu não conseguia me aproximar mais de Deus. E quando eu entendi que eu precisava reconhecer a Jesus como meu Senhor e Salvador, que eu precisava falar com a minha boca isso, que eu precisava crer no meu coração e que isso faria toda a diferença na minha vida, foi tremendo. E Deus fez assim comigo. Eu estava morando lá na Inglaterra. Tanto que minha irmã orou por mim aqui no Brasil, eu brinco que minha irmã tem até calo no joelho, deve estar escrito meu nome, minha irmã mais velha, de tanto que orou. Mas Deus tem a sua forma de fazer. E o dia que eu entendi que eu precisava aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, começou uma grande diferença na minha vida. Outra coisa que nós precisamos é buscar sabedoria de Deus. Estamos falando de mulheres sábias, precisamos buscar a sabedoria de Deus. Lá em Tiago, também tem tantos versículos, mas Tiago 1,5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e se lhe há dada. Sabedoria. Queridas, não adianta, por exemplo, ter todo o estudo do mundo, conhecer tudo, mas na hora de tomar uma decisão, não adianta só o conhecimento. Até da palavra, nós precisamos pedir direção de Deus. Porque muitas vezes nós temos que tomar decisões que são lícitas. Por exemplo, eu tenho que ir para mudar de emprego. Está tudo certo, é um emprego lícito, certo, tudo em ordem, tá. Mas vou ou não vou? Onde nós vamos procurar essa direção? Isso é ter sabedoria. Você usa o seu conhecimento para analisar. É uma boa empresa, está segura, que bom, eu posso ir, eu acho que vai bem para mim, vou perguntar para alguém que conhece a empresa. Tudo isso é conhecimento. Mas a sabedoria é para tomar a decisão. Será que é para eu ir para essa outra empresa? Será que é para eu mudar? E aí é que Deus vai trazer para nós, e é só pedirmos. Senhor, nos ajude, mostra para nós. Eu falo para Deus, sempre mostrar as coisas para mim de forma muito prática. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente começa assim, Deus disse, Deus falou. E muitas vezes quem está dizendo, quem está falando, é a mulher tola. Tomem cuidado. Precisamos ter muita sabedoria se é Deus mesmo que está falando no nosso coração, tá bom? Buscar constante ajuda do Espírito Santo. Oh, meu Deus, como eu gosto disso daqui. Nosso amigão, né, gente? O Espírito Santo de Deus. Eu quero ler para vocês, estou quase terminando. Em João 14, eu vou ler o versículo 16, 17 e 26.
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso é Jesus falando, né, para os seus discípulos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E lá no 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Queridas, Espírito Santo de Deus, como é bom ter o Espírito Santo de Deus como nosso conselheiro, como nosso amigo. E é só pedirmos, Ele habita em nós. É só pedirmos a Deus, Espírito Santo, fala comigo. Quantas vezes nós precisamos fazer uma oração relâmpago e não podemos nem falar em voz alta, mas fazemos na nossa mente porque o Espírito Santo está nos ouvindo. O Espírito Santo está nos ouvindo. Então, quantas vezes, numa situação difícil, nós vamos orar e pedir, Espírito Santo, ainda que seja mentalmente, me ajuda a tomar essa decisão. O que eu faço agora? O que eu respondo para essa pessoa? O que eu vou fazer nesse momento? Então, queridas, nós temos o Espírito Santo para ajudar a mulher sábia a vencer, a mulher sábia a ser mais forte do que a mulher tola. Nós temos grandes ajudadores. O Espírito Santo não vai ajudar a mulher tola. Ele não ajuda a mulher tola. Ele ajuda a mulher sábia, porque a mulher sábia vai pedir, porque a mulher sábia tem Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós sabemos que nós temos a autoridade, o direito de pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude. E é isso que nós precisamos fazer. E nós precisamos alimentar. Vocês querem que a mulher sábia fique forte? Vocês viram lá as duas lutando, né? A mulher sábia, nós temos que fortalecer. Quem que a gente vai fortalecer? A sábia ou a tola? Quem vai ganhar a luta? É quem está mais forte ou quem está mais fraco? Fala para mim, gente, isso não é normal numa luta? Eu não fico assistindo luta, muito menos de mulher, mas enfim, deve ser assim, né? Quem é que ganha? A que treina bastante, a que está forte, a que tem uma boa alimentação, a que exercita todo dia, né? Não adianta chegar lá num dia e querer fazer. E é isso que a mulher sábia, ela precisa. Nós precisamos alimentar a mulher sábia que existe em cada uma de nós. Nós precisamos alimentar a mulher sábia com a palavra de Deus. Mateus 4:4 diz, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aonde é que está a palavra de Deus? Aqui, minhas queridas, esse é o nosso manual de funcionamento. Mulherada não gosta muito de ler manual, né? Quando a gente compra uma máquina, a gente esconde o manual ou dá para o marido ler. Misericórdia, esse daqui nós vamos ler sim, tá? Amém? E podemos ler o da máquina de lavar também, porque às vezes a gente tem que resolver sozinho o problema, né? Eu leio todos. Quer dizer, eu leio quando eu preciso. Queridas, esse é o nosso manual. Manual de funcionamento. Esse é o nosso manual que está explicando o que a mulher sábia precisa fazer. Como alimentar a mulher sábia? Com a palavra de Deus, com estudo, com intimidade com Deus. Aqui ele diz como ele nos criou, qual é a nossa identidade, qual é a identidade da mulher de Deus. Está aqui, está na palavra, nós precisamos ler, precisamos estudar. Precisamos escutar, sim, podemos escutar. Nunca escutamos tanta palavra, tantas ministrações como agora nessa pandemia, tantas igrejas, né, transmitindo, mas tenham cuidado, porque até nisso nós precisamos tomar cuidado. De quem é que você vai escutar? Ficar passando no YouTube, como se estivesse passando canal de televisão e assistindo qualquer coisa, porque diz que é um pregador? Até nisso nós temos que ter sabedoria. Pode. Tiveram domingos que eu assisti o culto da minha igreja, assisti o culto da igreja que eu fui membro lá em Ubatuba, morei em Ubatuba. Eu assisti o culto da minha irmã amiga aqui de Campinas, da doutora Luísa Endo. As pessoas que eu conheço de onde está vindo a palavra, porque existe também coisas que não dá certo, que estão disfarçando, mas não é a palavra de Deus. Então, vamos lá. E, por fim, queridas, vamos vigiar o tempo todo, todos os tempos, a todo tempo. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ainda tem gente que fala assim, eu não bebo.
Gente, pelo amor de Deus, isso daqui, sede sóbrios, não está falando de bebida, está falando de estarmos alerta, de estarmos atentos a tudo que está acontecendo. É claro que o inimigo veio, ele está ao nosso derredor. E sabe o que ele gosta de fazer? Ele gosta de atiçar a mulher tola. E como que o inimigo pode atiçar uma mulher tola? Agindo, mandando os dardos inflamados. Nós não vamos cair aqui endemoniada, não é nada disso, não. Mas na hora que o despertador não toca, colocar situações, muitas vezes, que nos faz perder a paciência, que nos faz perder a paz. Né? Cutuca aquela mulher tola. Então, claro que nós temos que ter discernimento, porque existe sim lutas, não é para jogar toda a culpa em Satanás, como eu falei no começo, mas quantas lutas que existem que são espirituais? Aí nós também não podemos cair no outro lado e achar que tudo é da alma, tudo é da carne, tudo é psicológico. Não, precisamos ter o discernimento. Existem lutas que são espirituais. Aí, minha filha, não adianta fazer nada. Sabe o que adianta fazer, né? Vai para o quarto, ora, guerreia, manda ele para fora em nome de Jesus Cristo, né? E se fortifica no Senhor. E é fantástico, é maravilhoso como Deus, como o Espírito Santo age. Eu digo para vocês que quando a gente tem discernimento espiritual, é mais fácil ganhar a guerra espiritual do que ganhar a guerra da alma, do comportamento, do psique. Esse é muito mais difícil, porque é temperamento, é mudança que demora. Agora, quando a gente tem um discernimento espiritual, Deus é maravilhoso. Canta um louvor para você vai ver se, né, irmã do louvor, canta um louvor aí para ver se o inimigo não sai correndo. Sai correndo. Lê uma palavra em voz alta. Veja se as coisas não mudam no reino espiritual. E por fim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, minhas queridas, é isso que Deus tem para nós, mulheres sábias. Vida em abundância. Amém? E a vida em abundância que Deus tem para nós, claro, ela também está falando de abundância financeira. Deus não quer que seus filhos tenham necessidades, né? Deus quer que a gente tenha uma vida confortável. Isso é parte de Deus. Agora, Ele vai dar de acordo com o coração de cada um, né? Se você quer ser rico e Deus sabe que você vai colocar a riqueza no centro da sua vida, pode ser que Deus não te dê. Agora, se Deus sabe que você vai ser rica financeiramente, mas você vai estar ali abençoando tantas vidas, vai poder estar fazendo tanta obra, pode ser que Deus aí, então, conceda esse desejo. Mas o que nós precisamos é ter a vida em abundância em todas as áreas. Abundância na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Abundância de fé. Abundância de paz. Abundância de amor. Abundância de gratidão. Abundância de perdão quando temos que perdoar. Essa é a vida em abundância que Deus quer para nós. Amém, queridas? Então, em nome de Jesus, eu vou orar. Posso orar, pastora? Eu vou orar com vocês e nós vamos realmente pedir e guerrear para que a mulher sábia seja cada vez mais forte dentro de nós e que a mulher tola esteja cada vez mais fraca. Amém? Em nome de Jesus.